Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Oficina do Amor, onde sempre nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita, para nos harmonizarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez é com muita alegria que eu estou aqui, alguns já me conhecem, né? Eu sou Monique Góes, lá do Centro Espírita Leopoldo Machado, de Nilópolis, em Olinda, mas também me sinto muito já um pedacinho dessa casa. Então, para começarmos o nosso estudo de hoje, desta noite, primeiro vamos ler uma página de harmonização que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, e ela tem o nome de melancolia. Vamos lá, a mensagem diz assim: a melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo que vos acheis infelizes. Acreditai em mim. Resistir com energia a essas imposições que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a de cumprir uma missão durante a vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. A mensagem de François de Geneviève e de Bordeaux. Vamos à nossa prece inicial.
Amado Mestre, Jesus Nazareno, nosso querido e amado Rabi da Galileia. Aqui nos apresentamos mais uma vez para estudarmos a doutrina consoladora, que tanto tem sido um verdadeiro norte, um alicerce, para que possamos nos fundamentar, nos localizar e nos fortalecer diante dos percalços da vida. Nesse momento que estamos reunidos para estudar, para trocar, para aprender um pouco mais, pedimos humildemente o amparo destes mentores amados dessa casa, dos nossos anjos guardiões, e pedimos, senhores, que nos protejam, que estejam conosco, que nos amparem, para que possamos juntos ter um clima de harmonia que vai fortalecer não somente as nossas ideias, mas principalmente toque os nossos corações, para que de pouquinho em pouquinho possamos ir transformando a cada lição, a cada aprendizado em ações, para que a nossa fé seja cada vez uma fé viva, cheia de ações, cheia de amor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e assim pedimos permissão, queridos, para iniciarmos o estudo desta noite. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos nós e que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e hoje nós vamos refletir sobre a percepção dos espíritos, né? Da questão 237 a 243. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. É um tema dividido, né? Eu vou ficar com um pedacinho, o que nós estamos estudando, que é justamente esse início das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E eu tenho mania de livro dos espíritos, eu acho que vira e mexe a gente tem que ler. Né? É uma coisa, eu acho, mais fácil, até mesmo porque os espíritos nos esclarecem tanta coisa, e eu acho muito válido, eu acho essencial, né, que a gente possa ler e refletir sobre cada pergunta. Então vamos lá. Pergunta 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Resposta: sim. E ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Vamos lá. Nós podemos ver aqui que já de cara os espíritos já falam para nós, né, que a alma tem percepções que, na verdade, o corpo físico limita. Vamos lá? Tem um exemplo que eu já devo ter dado aqui, não sei, algum estudo, porque eu acho um exemplo muito bom para a gente conseguir compreender como seria isso. Vocês conhecem essa roupa de mergulhador? Aquela roupa, aquele escafandro. Não tô falando de roupa de mergulho dessas de surfista, não, que são levinhas. Não. Eu tô falando daquela que parece até uma roupa de astronauta, sabe? Que tem aquela roupa toda, né, que envolve o corpo todo, tem um capacete, tem um respirador, que é para o mergulhador descer, né, em profundezas ou sair de submarino, enfim. É outra escala. Mais ou menos nós, por exemplo. A gente sai do plano espiritual, onde a gente já está acostumado, né, a se locomover mais rápido, a pensar e captar e falar, a sentir emoções, e de repente colocam a gente dentro do escafandro. E aí a gente volta. Aí tem a programação reencarnatória, a gente passa por todo aquele processo de reencarnação que a gente sabe que, né, que já passamos várias vezes e vamos passar novamente. Mas essa seria mais ou menos assim, a grosso modo. Colocam a gente dentro de um escafandro e falam assim, né? Agora você vai lá, né, com uma listinha de tarefas, na verdade, vai lá resolver tudo isso.
Bem, já se imaginou dentro de uma roupa dessa? Será que teremos a mesma facilidade para se locomover? Será que a nossa fala vai sair por aquele capacete, que é aquele vidro, né, que tem um vidro que fica assim no rosto, com facilidade? As nossas percepções, o nosso olho, né, a gente fica limitado àquele vidro. A nossa visão já não consegue mais alcançar grandes escalas, né? A gente já não tem uma facilidade nem para virar o rosto. Acontece isso com a gente cada vez que a gente reencarna. Na vida espiritual, a gente vê nas obras de André Luiz e outras narrativas de grandes irmãos da espiritualidade que estão aí para nos ajudar, né, para nos esclarecer, para nos preparar para o que já conhecemos. Porque, na verdade, nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós passamos, né, pelo véu do esquecimento, que é a misericórdia divina pura, né? Nós conhecemos, mas nós temos essa ferramenta do esquecimento. Então, por isso, esses conhecimentos, para a gente ir reavivando, por isso que às vezes a gente, quando entra na doutrina ou quando aprende alguma coisa nova, conforme vai estudando, a gente fala assim, nossa, a gente tem uma certeza que tem uma verdade tão grande nas narrativas, nas falas, né, principalmente no Livro dos Espíritos. A gente fala o quê? Nossa, mas explica, né, esclarece, porque na verdade reaviva muita coisa que nós já sabemos. Reaviva, é como despertasse lá dentro, né, das nossas percepções encarnadas, o nosso conhecimento do espírito. Sabemos que temos limitações, sabemos que temos bloqueios, sim. Tem coisas que nem falando claramente a gente vai conseguir, né, despertar, relembrar era a palavra. Mas é isso, exatamente isso que acontece. Quando nós descemos, nós estamos nesse escafandro. Então a visão é limitada, os movimentos são limitados, a roupa é pesada. A gente fica meio que ancorado, já reparou? A gente não consegue mais volitar, né, ir para um lado e para o outro com facilidade. A gente não consegue mais se comunicar com um pensamento. Bem, muitos de nossos irmãos aí, né, que já estão mais à frente, já têm, né, faculdades mediúnicas. Nós sabemos de sensibilidade, mas nós estamos falando assim da maioria. Nós temos essa dificuldade, porque estamos encarnados. Mas aqui hoje nós vamos falar dos nossos irmãos fora do escafandro. Não vamos falar de nós encarnados. Eu só estou fazendo esse comparativo para a gente entender a limitação. Como ela se dá quando estamos na carne, é como se estivéssemos dentro dessa roupa desse marinheiro, né? Dentro desse escafandro. E fora dela, nós voltamos a ter total liberdade. Por isso que muitas narrativas de livros, né, até mesmo de comunicações psicofônicas, enfim, o meio que venham, mediúnicas, né, através da mediunidade, a gente ouve dizer de cheiros desconhecidos, de cores que nós não percebemos, que nós não conseguimos entender, porque o nosso olho físico, ele tem uma limitação muito grande. É aquela tela do escafandro. Fora disso, a nossa visão, todos os nossos sentidos já vão ser bem mais amplos. Vamos lembrar de coisas que nós pedimos que bloqueasse nessa vida. Por exemplo, imagina, somos seres milenares, temos uma consciência, sabemos que tudo o que adquirimos em ciência e em virtudes não se perde. Tudo é construção, não se volta, se estaciona, mas não retroage, não volta para trás. Então imagina a bagagem que nós já temos. Nos adaptamos, nos programamos, por isso que a gente fala que a vida aqui na Terra ela é muito planejada, ela é muito bem pensada, ela é muito bem feita, é um trabalho, imagina das equipes reencarnatórias, é um trabalho muito cuidadoso, porque isso implica em muitas coisas que nós temos que passar das provas. Às vezes, fomos gênios da matemática e hoje em dia talvez não consigamos fazer cálculos. Às vezes, fomos grandes inteligências que hoje em dia estamos aí dentro de um corpo de uma pessoa analfabeta que mesmo talvez tendo um pouco de acesso, né, ao estudo, não consiga desenvolver grandes coisas. Por isso que nós temos essa doutrina, ela traz essa visão da vida espiritual, de quem verdadeiramente somos. Por isso que nós não podemos aqui na Terra cair
né? Naquele velho ditado de julgar o livro pela capa. Por isso que não devemos julgar. Porque, na verdade, quando estamos diante de um irmão, não sabemos verdadeiramente a grandiosidade, a profundidade daquele irmão que está na nossa frente. Por isso devemos respeitar, procurar compreender, procurar conviver da melhor forma possível, né? Porque realmente desconhecemos. Tem um caso, uma vez que eu vi numa palestra, que foi até um esclarecimento do Dr. Erma a um grupo de pessoas que estavam falando de uma determinada senhora que ela cuidava de mais de 10 crianças, né? Sobre, tipo assim, era uma senhora que tinha uma vida simples e cuidava de mais de 10 crianças. Tinha um coração muito bonito, né? Uma pessoa muito generosa. E de repente, comentando junto com Altivo, seu Altivo, junto, né, que estava ali com o doutor Erma, e falaram, nossa, fulano tem um coração tão bonito, tão nobre, mas ela não consegue, né, ela não consegue aprender a ler e a escrever, parece que não desenvolveu a inteligência. Eu acho que, pelo menos a ideia, né, da história que foi contada, era que estavam meio que dizendo que a pessoa tinha desenvolvido muito o campo do amor, né, dos sentimentos, porém no campo da ciência tinha um certo atraso. Aí Dr. Herman esclareceu assim: a inteligência desse espírito suplanta a de todas vocês somada. Viu? Porque a gente não pode julgar. E ele fala, todas vocês somada. Mas nessa encarnação, ela pediu oportunidade, né, de que viesse realmente bloqueado, porque já fez mau uso dessa inteligência, já usou essa inteligência para destruir pessoas, famílias, enfim. E teve medo, teve receio de que se viesse mais uma vez com essa inteligência tão aguçada, poderia falhar novamente. Então pediu esse bloqueio nessa encarnação e aonde estava tendo muito sucesso. Estava realmente conseguindo deslanchar o seu campo emocional. Então nós não sabemos mesmo as qualidades do espírito, né? Então não podemos julgar. Então eles falam aqui, vamos voltar aqui para a pergunta. É exatamente do escafandro que essa pergunta fala, olha só. Porque sim, vou ler de novo. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possui enquanto viva? A resposta é sim, temos as mesmas percepções, né? Vamos enxergar, vamos sentir olfato, vamos perceber, vamos ter sensações da pele, vamos continuar tendo essas coisas, vamos ouvir. Porém, e ainda há outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que os obscurecia. Preste atenção que ele não fala um blackout, ele não fala uma caixa preta, algo assim, ele fala um véu. O que é um véu? Um véu é um tecido fino, né? Que por mais que cubra, ele ainda consegue, a pessoa consegue vislumbrar, né, o que está por trás daquele véu, meio torto, porque é justamente o que acontece conosco. Por isso que quando a gente estuda essa doutrina, estuda esse livro e tantas outras coisas que nós vemos dentro daqui, do contexto, né, das obras de Kardec e todo esse conhecimento, esse arcabouço, a gente se reconhece, porque nós estamos nesse véu, mas a gente ainda capta, né? Não estamos completamente, porque continuamos sendo espíritos, mas estamos, quando encarnados, numa roupinha mais grossa, numa roupinha que nos embaça a visão. Mas a inteligência é um atributo do espírito. Mais uma vez, a inteligência é um atributo do espírito. Ele não fala que a inteligência é um atributo do cérebro. Prestem atenção. Mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Claro, né? Sem limitações. Não está ancorado. Tem uma clareza de visão, tem as percepções abertas, então pode, né, tomar, alçar, dar saltos maiores dentro da inteligência, né? Até mesmo porque o que acabamos de falar, somos seres milenares, não vivemos uma vidinha só, ainda temos aí um caminho pela frente, então com certeza conhecemos bastante coisa. Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra,
Eles sabem tudo? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Gente, muito interessante refletir sobre essa pergunta. Primeiro, sabemos que somos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Essa é a caminhada. É para isso que reencarnamos. Também está aqui. Reencarnamos porque temos destinação à perfeição. Então precisamos passar por isso para, sentindo na pele, né, vivenciando, possamos realmente tomar ciência do que é ser, do que é experimentar, do que é literalmente provar, né? E entender da melhor forma possível, porque tem forma melhor da gente compreender o que acontece do que sentindo na própria pele. Doloroso às vezes, né? Bem sei. Mas realmente, aí é uma frase que a gente escuta muito, né? Que diz assim: posso falar de cadeira. E eu uso essa fala. Eu uso essa fala, confesso. Posso falar de cadeira. Eu já passei por isso. Né? Você mostra que você tem um conhecimento de causa. Então já dá um outro patamar, né, ao conhecimento. Por isso que nós experienciamos tantas coisas, tantas vivências. É para a gente realmente falar, não, eu passei por isso. É como Jesus hoje pode afirmar que conhece a cada um de nós e sabe exatamente as dores, as sensações que passamos, porque ele passou por isso. Ele também fez esse trajeto. Então ele é um norte confiável. Ele é um guia confiável. Ele é um ser crístico hoje em dia, um espírito crístico. Então, ele é uma fonte segura de que nós possamos confiar. Por quê? Porque ele já fez esse caminho. Todos os que trabalham com ele, que estão lá na frente, esses espíritos irmãos que vêm nos esclarecer, fizeram esse caminho. Nosso anjo guardião está do nosso lado porque ele conhece esse caminho. Então, ele está aqui para nos ajudar a passar por algo de forma segura. Por isso, esse amparo todo, né? E aí eles falam, mas olha só, eles põem uma explicação bem direta e reta. Como é dos espíritos superiores, né? Cada vez mais elevados, eles costumam ser, às vezes, sucintos e diretos e retos. Não dão muita volta. E aí eles falam assim, quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores, olha só, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas, ou seja, ignorante no sentido de não conhecer, de desconhecer, de ignorar. Como nós. Nós, no nosso grau evolutivo, a gente sabe de tudo. Na nossa encarnação, a gente sabe de tudo. Que me dera, gente, que eu tivesse conhecimento de todas as ciências. Não sei se seria bom também, não, mas que bom que a gente pudesse conhecer de tudo, né? Pelo menos é o que a nossa inteligência aqui nesse momento, mas talvez com o nosso grau moral não seria muito bom também não. Mas vamos lá. Esses irmãos inferiores que estão numa faixa, né, muito parecida conosco, porque provas e expiações, caminhando para a regeneração, estamos aqui todos na mesma faixa, vibração, é a vibração do planeta, é a faixa vibratória do planeta, de sintonia. Então estamos todos nessa faixa. Então, se nós não sabemos tudo, por que a gente tem que achar, principalmente, olha, é uma reflexão que bate muito com a atualidade. Por que nós temos que achar nessa época de que chegam tantas mensagens numa velocidade incrível? Temos as redes sociais, temos os grupos de WhatsApp e outras, né? Facebook, acabei dando nome aqui, mas as redes sociais em geral e outras. Muito cuidado com as mensagens que chegam, com os recados que ouvimos, com livros que lemos que são ditos como espíritas ou espiritualistas, com esse conhecimento que chega de imediato, esclarecimentos. Cuidado, gente. Não é porque é um espírito que falou que ele saiba de tudo. Por exemplo, se eu desencarnar aqui agora, daqui a pouco, e for para a espiritualidade, bem sei que eu não sei
o grau do meu espírito, mas eu estou num mundo de provas e expiações. E pelas coisas que eu ainda me pego fazendo, por certas manias, eu já sei que, vamos lá, eu tô na média. Vamos dizer, vamos brincar aqui, eu tô na meiuca. Eu não sei de tudo. Eu tô muito longe de conhecer. E aí, de repente, eu posso, de repente, cair, né, no erro de dar uma mensagem da verdade absoluta. Isso vai ser correto? Não vai. Mas existem irmãos que ainda fazem isso, da espiritualidade. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque as leituras são edificantes demais. Temos aí a vasta obra que Chico deixou pra gente, né? Dos romances, temos outros irmãos também, Dona Ivone, enfim, eu não vou lembrar agora de citar Divaldo, enfim, tantos outros. Mas também temos que tomar cuidado, por isso que temos que estudar, por isso que temos que ler esse livro, temos que conversar, temos que lembrar, entendeu? Para que o véu, relembrar o que já sabemos, mas que estamos sob o véu, então ainda nos entorpece, nos confunde, para que possamos julgar de forma correta o que é bom e o que não é. Porque senão a gente acaba entrando numa faixa que não é legal. Às vezes a gente acaba acreditando em coisas que não tem o menor sentido e que às vezes nos deprime. Aí a gente acaba entrando num abatimento, numa preocupação, numa tristeza que não precisava, porque entramos em faixas que não são muito legais, principalmente nesse período. Estamos num período que estamos precisando vibrar mais, né? Buscar. Eu sei que não está fácil, por diversos motivos, mas ó, as coisas já começaram a melhorar, a gente já começa a ver aí as vacinas, está caminhando. Então a gente tem que procurar ter mais esses olhos para o bem, né? E deixar essas notícias mais pesadas seria a palavra, essas notícias mais, né, complicadas, né? Essas mensagens não tanto sensacionalistas às vezes. Vamos nos apaziguar, né? Vamos buscar paz, fazer luz, né? Como diz uma frase de André Luiz, não reclame das trevas, faça luz. Então, no que nós possamos, né? E para fazermos luz, como se dá? Através desse conhecimento, do conhecimento da verdade, do conhecimento desse evangelho consolador, para que possamos ter literalmente um mapa para seguirmos o caminho correto desses irmãos que voltaram aqui e que estão entre nós justamente para nos ajudar a seguir no caminho. Vamos lá. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta: de acordo com a sua elevação e a sua pureza, mais uma vez. Quanto mais depurados, mais conhecimento. Os espíritos inferiores não sabem sobre isto mais do que os homens. Acabamos de falar sobre isso, né? Mesma faixa, estamos no mesmo barco, estamos na mesma visão. Se estamos na roupinha do escafandro ou fora dela, poucos mudam muito, né, os seus conhecimentos, mas é mais ou menos o que falamos, reencarnando num plano de provas e expiações, estamos mais ou menos no mesmo nível. Nós conhecemos o princípio das coisas. Quem é o princípio das coisas? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Sabemos, né? Jesus nos diz, e Jesus é confiável, Jesus é fonte segura, Jesus é o nosso norte. Ele fala que bom só o Pai, que o Pai é extremamente misericordioso, justo e bom. Não vamos duvidar. Mas conhecimento mesmo, né, profundo, ainda temos muito. Como já ouvimos também dos Espíritos, vocês ainda têm muito que caminhar. Procurem se depurar para chegar mais perto. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos que procurar primeiro o quê? Nos aproximar de Jesus. Como que a gente se aproxima de Jesus? Estudando sobre Ele, porque sua vida, sua própria vida foi o próprio Evangelho. Estudando esse Evangelho Consolador que Ele prometeu e cumpriu, porque Jesus cumpre suas promessas. Para que possamos cada vez mais, né, estudando, aprimorando, porque o amor tem que ser uma força em movimento, tem que ser uma força que se move.
Então, se nós aprendermos, queremos aprender a amar, a desenvolver esse campo, tá aí, frase que é o marco, é o carimbo da nossa doutrina, que é: fora da caridade não há salvação. Então não há exercício melhor do que praticar a caridade, né? E a gente sempre vai relembrando isso, e é importante relembrar. Então, na verdade é isso. Quando nós vamos praticando a caridade, como entendia Jesus, principalmente, que também está aqui nesse livro, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando nós vamos nos aprimorando, cada vez a gente fica mais elevado, cada vez a gente tem uma encarnação melhor, cada vez a gente se depura mais, vai tendo mais conhecimento. E aí sim, a gente vai tomando ciência das coisas. Senão, a gente volta para a espiritualidade, gente, no mesmo grau, cada vez ali, ó, com o mesmo conhecimento que teve, não muda muita coisa. Perdemos o escafandro, estamos mais livres, percebemos mais cores, mais sensações, porque estamos fora da roupa quando voltamos para lá. Porém, continuamos sendo os mesmos. Usinhos um pouco melhor, mais depurado, depende da escala, né? Do nível que já está cada um. E como somos herdeiros de nós mesmos, não dependemos do vizinho, do marido, do namorado, da esposa, da filha, da avó, ou de qualquer outra pessoa, do líder da casa espírita. Dependemos de nós. Dependemos de nós pegar tudo isso que estudamos e colocarmos em ação. Então, depende única e exclusivamente de nós. 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Resposta: não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Aí vem uma nota de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, são apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Maravilhosa essa observação, né? Quando estamos aqui embaixo, né, por exemplo, estou aqui, eu estou olhando tudo que está ao meu redor, né? E eu acho tudo amplo, tudo grande. De repente, se a gente pegar, eu vou até menos, não vou nem falar aqui do espaço, eu vou pegar um drone. Se eu pegar aqui fora e for soltar um drone, ele vai começar a subir. E eu vou começar a perceber mais coisas. Porém, essas coisas que pareciam gigantes ao meu nível, vão começar a se tornar tão pequenininhas. E daqui a pouco, conforme ele vai subindo, cada vez menores. Né? É como se unificar. Quanto mais alto se encontra, mais essas coisas pequenas realmente se mostram o tamanho que são. E aí, a gente tem que tomar cuidado com essas revelações com data marcada, né? Com muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso. Com data, com tempo para acontecer, porque na verdade, o tempo na espiritualidade é diferente. Eles percebem de uma forma diferente. Nós precisamos, enquanto aqui ancorados, dentro do escafandro, né, nesse dia a dia, nós temos tarefas a realizar. Então, nós temos que ter essa disciplina do tempo, que até Chico Xavier, né, cita isso nos estudos lá na nossa casa. A gente tem um encontro de Chico, que eu tenho a felicidade de fazer parte. Desde que cheguei na casa, né, eu tenho a felicidade de fazer parte do encontro, já tem 3 anos. E a gente teve um dos estudos, que eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, acho que foi retrasado, que a gente falou da disciplina do tempo. Que Chico, ele tinha disciplina do tempo. Ele tinha que sustentar a sua família, que eram várias irmãs e sobrinhos, irmãos e sobrinhos. Ele tinha que trabalhar para sustentar, né? Porque literalmente ele precisava daquele dinheiro para alimentar, para que a sua família pudesse existir com dignidade. E ele tinha um trabalho mediúnico. Ele tinha uma grande tarefa.
De início, ele tinha que trazer 100 livros. Então, como é que ele psicografava? E ele ainda tinha o trabalho que ele fazia da caridade. Olha, ele tinha que ter essa disciplina do tempo. Então, aqui na Terra, nós precisamos desse tempo, desse relógio, desse tic-tac, para nos ajudar a nos organizarmos. Mas na espiritualidade, não. Não precisa. Por isso que às vezes nós pegamos o livro do Céu e Inferno. Ele é um livro muito interessante. Quem não estudou, eu recomendo. E eu, esse ano, estou estudando novamente o livro do Céu e Inferno. E lá nos estudos, a gente percebe o quê? Que quando nós falamos dos espíritos felizes, né? Eles também, eles nos alertam justamente o que foi a mensagem de abertura sobre melancolia, né? Que esses irmãos que vêm nos mostrar o que esperam por nós. Então, pedem para que nós sejamos resilientes, pacientes, resistentes, que vai valer a pena, né? E quando nós vamos para os irmãos infelizes, a gente percebe eles narrando um sofrimento sem ter fim. E às vezes no tempo, tem alguns que já estão assim, muito tempo, séculos às vezes. Mas tem outros que não têm tanto tempo assim. E eles narram uma tristeza, uma infelicidade, uma sensação de sufocamento infinito. Porque na verdade, vamos lá, quando nós estamos felizes, vamos comparar, porque ó, lembra? As sensações que nós temos no espírito são parecidas com as nossas encarnadas. Mas lá reflete aqui, né? Então aqui é mais limitado. Então essa gente, quando está num momento feliz, num momento agradável, o tempo passa aqui, o tempo voa. O tempo passa suave. A gente nem vê passar. E quando a gente não está feliz, às vezes a gente está num momento de melancolia, que foi a nossa mensagem, parece que o mundo se arrasta, parece que fica pesado. É mais ou menos isso também na vida espiritual. Então, se as nossas sensações são mais apuradas do lado de lá, não muda, entendeu? Quanto melhor a gente voltar, quanto melhor a gente retornar, quanto mais a gente se depurar, melhor vai ser esse tempo. A gente nem vai sentir passar. Agora, se tivermos, né, formos mais pesados dessas sensações, consequentemente o tempo vai parecer para nós um pouco mais longo. E é essa a ideia. E aí vamos lá. 241. Nossa, 241. Tem os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Resposta. Quase como aquele que enxerga bem, possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, portanto, diferente de vós. Mais uma vez ainda, isto depende da elevação deles. Vamos prestar atenção. Quando eles falam dessa exatidão, dessa calmaria do tempo, dessa certa paz, dessa certeza, desse conhecimento, são dos espíritos sempre elevados, mais depurados. Os espíritos que estão aqui no Terra-Terra, né, junto conosco, nessa mesma faixa, gente, é o mesmo conhecimento, somos nós do outro lado. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com mensagem, com romance, com tudo aquilo que a gente já conversou. Porque realmente não tem. E aí é muito interessante, por exemplo, eles têm uma ideia do presente mais precisa, aí ele fala uma coisa que, olha só, quase como aquele que enxerga bem, possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Mais uma vez nós voltamos ao escafandro. Eles percebem, por estarem fora do escafandro, esses irmãos superiores, eles percebem nosso campo energético, nossos pensamentos, pensamento é matéria, se plasma. Eles conseguem vislumbrar. Nosso anjo guardião, por exemplo, como é que ele tem uma ideia super mais exata do que estamos passando do que nós? Por que nós devemos tanto conversar com ele, pedir socorro a ele? Ele está mais preparado. E não é somente por isso, além de ser um espírito, né, mais evoluído do que nós, num patamar mais elucidado, vamos dizer assim, ele conhece a nosso passado, coisa que nós temos esquecimento do passado quando viemos aqui. Então ele sabe nos ler melhor do que nós mesmos. Ele sabe olhar para nós e antes da gente falar, ele já sabe o que está passando na nossa cabeça, nosso campo energético, como é que está, o que está atraindo, o que está junto, o que não está. Então é uma outra visão.
É uma visão ampla que nós aqui na Terra não conseguimos ter. Então eles conseguem sim. Porém, se forem esses irmãos mais elevados, mais uma vez, os irmãos mais elevados, não aqueles que estão iguais a nós. Iguais a nós, mesma coisa. Pouco muda. 242. Como os espíritos têm o conhecimento do passado? Esse conhecimento para eles não tem limite? Resposta: o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te pressionou no decorrer do seu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que se te apagaram na memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Vamos lá. Tem coisas que marcam. A gente estudando o livro do Céu e Inferno, às vezes a gente vai ver espíritos que dão uma resposta para a gente englobando o que fizeram no passado e tal, e eles não vêm dar pormenores, né? E estamos falando de espíritos que já estão mais esclarecidos. Estamos falando dos espíritos felizes, dos espíritos de uma condição melhor. Não estou falando dos espíritos sofredores. Eles vêm nos dizer assim: ah, mas por tal coisa que eu fiz na vida pregressa, passada, nessa vida eu pedi para resgatar e voltar como pai, como mãe, como filho, um casamento. E aí eles explicam, né, o que está acontecendo. Mas eles não vão dar uma vida inteira ou detalhes de 5, 10 encarnações. Eles têm aquele pedaço. Que na verdade eles lembram como se fosse algo a resolver. Nós não somos assim? E olha só o que ele fala, uma coisa muito interessante, que nós devemos nos lembrar todos os dias dessa frase, desse pedaço. O passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Então, hoje em dia, nas sessões de psicoterapia, os psicólogos, né, e todo o movimento terapêutico, assim, voltado para psicanálise, essas coisas, eles falam muito sobre a infância, sobre os traumas, essas coisas todas. E se nós pararmos para ler essa frase aqui, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te pressionou no decorrer do teu exílio. Olha como isso é verdade. Como nós temos que nos cuidar. Como nós precisamos deixar o passado onde está, acolhê-lo, compreendê-lo e deixar ele lá, não carregar ele conosco. Como é importante aprendermos a perdoar. Porque se nós não perdoamos, a mágoa, o rancor é o quê? É uma pedra espinhosa que a gente carrega no nosso bolso. Mas quem é que está carregando? É o quem nos causou a mágoa ou somos nós que estamos carregando aquela pedra pesada, cheia de espeto, e toda hora que a gente põe a mão no bolso, sente de novo? Aí, em vez, às vezes, da gente conseguir contemplar o hoje, a gente não consegue porque a gente está preso no parâmetro lá do passado. A gente vê isso muito acontecer, principalmente, gente. Um exemplo aqui que me veio na cabeça, tá? Essas coisas que vêm nos relacionamentos, da bagagem emocional, não é verdade? Às vezes, como nós nos prejudicamos no relacionamento atual por causa de vivências que nós tivemos no relacionamento anterior ou um outro, ou vivências que tivemos com a nossa família, né, com os nossos pais, que nós não aprendemos a perdoar, não aprendemos a passar por cima, coisas que nos machucaram e que a gente repete. Não estou falando daquelas salutares, não, que a gente repete porque tem que repetir mesmo, porque a gente cresceu e se deu conta que estava certo. Eu estou falando das que nos machucaram mesmo, que não eram para ter acontecido, e que todos nós erramos também. Não entra aqui no caso de julgar pai, mãe, quem criou, enfim, o ex. Não é isso. Mas é de passarmos, de compreendermos, de largarmos aonde tem que estar. Isso ficou no passado. Devemos aprender, entender, respeitar, perdoar, nos libertar, soltar e continuar. Porque senão a gente vai ficar carregando aquilo. E aí a gente vai achar que todo mundo é igual fulano, beltrano, ciclano. A gente vai ficar sempre esperando as mesmas respostas, resultados diferentes de coisas que nós temos o mesmo comportamento.
que nós não mudamos, e nós queremos que dê certo, ou que faça diferente, ou que tenha uma resposta diferente se nós cometemos as mesmas coisas. Então é muito importante a gente se ligar disso, principalmente na vida espiritual. Porque nós sabemos, nós temos irmãos aí, às vezes, numa mesa. Olha, as mesas mediúnicas, elas mostram muito pra gente, né? Que esses irmãos que batem na mesa, na verdade, somos nós. Até ontem a gente estava ali e se bobear, a gente volta. E graças a Deus a gente voltar. Porque se a gente tiver em apuros e bater numa mesa mediúnica, merecer socorro, graças a Deus mesmo, né? Estaremos em lugar seguro. Mas voltando aqui para fazer uma análise. Quantos irmãos chegam numa mesa com histórias de 200, 300 anos atrás, que para eles é agora. É agora. Eles olham para o motivo, né, às vezes para os irmãos que são o seu desafeto, como se o cara ainda tivesse naquela encarnação, o cara já reencarnou, já andou, ele está lá preso naquele parâmetro, olha só, como isso é tão real. E ele olha como se tivesse acontecendo agora, tanto que eles falam, você não sabe o que ele me fez, o que ele faz, vocês não conhecem. E fala no presente, fala com conhecimento de causa de toda a sua dor, que ele não conseguiu. E o outro irmão segue e ele está ali, segurando aquela pedra espinhosa. E tantas vezes a gente pede para ele perdoar, e às vezes nem é pelo outro irmão. Também, claro, queremos ajudar todos, de fato. Mas às vezes nem é pelo outro irmão. É por ele, porque o outro, bem ou mal, está tentando, está seguindo, foi, né? Andou, já mudou com certeza, porque tudo é aprendizado, com certeza. E ele está lá. E a gente quem quer ficar com esse sofrimento tanto tempo? Isso dá, sabe, um enorme sentimento de compaixão para a gente, né? E que graças a Deus, com o amparo desses mentores, que sempre estão nos amparando, a gente vai lá, conversa, e quando conseguimos, né, realmente ajudar, encaminhar esse irmão, é uma felicidade muito grande. É uma felicidade muito grande, porque com certeza, né, se bobear a gente já passou por esse tipo de ajuda, ou vamos precisar, ou junto dos nossos queridos. Então, como é importante, né, esse trabalho, esses trabalhos dentro da casa espírita, e principalmente termos o conhecimento desses trabalhos, né, para que possamos executá-los da melhor forma possível. Então, sempre o conhecimento aí nos ajudando dessa fé raciocinada a desenvolver o nosso campo das emoções, a botar isso em prática. Mas perceberam como é real isso? Os relatos? Passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Então temos que nos cuidar para que isso não aconteça, né? Para que a gente possa, porque ó, a lei é de progresso, não é de estacionamento. Não regredimos, mas estacionamos. Então, que a gente possa cada vez mais ir para o progresso. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Vamos lá. Isto depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Mais uma vez, aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas. Mas não pode ver o Deus que lhe prepara. Para isso é preciso que ela esteja inteiramente integrada a Ele, após muitas existências. Tanto que Jesus foi um médium de Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um só. A gente vê, né, a verdade das falas de Jesus. Cada vez mais que a gente estuda, a gente vê que isso é tão real. É tão... que às vezes parece para nós ser palpável, né? De tão sólido. Porque na verdade somos espíritos. Já temos conhecimento disso, né? Já estudamos um bocado, já tivemos vivências, sabemos que é real. Mas é como essa doutrina nos reaviva isso. E cada vez que a gente lê, a gente compreende um pouquinho mais. Parece que esse véu abre um pouquinho mais, até mesmo do conhecimento que ainda nos falta e que estamos aqui para adquirir. Então, cada vez mais, sabe, é uma informaçãozinha a mais dentro desse nosso registro espiritual, né, para que a gente possa seguir.
E aí, olha só, nosso anjo guardião, por exemplo, ele consegue entrever o futuro, mas às vezes ele não consegue nos revelar, mas é o futuro próximo. Por que que Jesus, mais uma vez, por que que Jesus, já pararam para pensar no olhar de Jesus sobre a humanidade? Ele é um olhar de que olha para os criminosos, por exemplo. Vou pegar pesado aqui. Para os criminosos, olhares que a gente julga, olhares que a gente aponta, olhares que a gente fala, ah, mas fulano. Ele vê com o olhar de que ele sabe que é aquele espírito, do potencial daquele espírito, porque ele vê lá na frente. Ele sabe que aquele irmão ali está sendo depurado. É um diamante bruto que está sendo lapidado. Que alguns têm mais camadas ainda, outros menos, mas é um diamante bruto. Porque todos somos filhos de Deus. Nossa destinação vai ser igual. Então não tem muito por onde correr. O que nos parece hoje em dia terrível, tenebroso, que bom que quando a gente vê algo assim, a gente se assusta. Sinal que nós já nos depuramos, porque até bem pouco tempo atrás, ano passado, a gente fazia coisas terríveis. Se a gente olhar na história da humanidade, essa galera, muitos de nós. A gente não vai ficar botando a culpa no outro, não. Nós, estou falando de nós. Nós. Estávamos ali. E hoje em dia, esses dias a gente estava conversando, até no livro Céu e Inferno, sobre justamente o feminicídio. A gente chegou nesse ponto. E hoje em dia a gente fala assim, nossa, mas é um absurdo. E aí veio uma reflexão em conjunto que foi muito bacana. A gente falou, poxa, mas a gente olha na história que até outro dia se lavava a honra com sangue, né? Quando acontecia qualquer coisa que a mulher fazia, lavava-se a honra com sangue. Hoje em dia, se isso nos parece absurdo, sinal evolutivo. Sinal que já achamos absurdo matar. Que a gente já entende que não se lava a honra com sangue, que não tem nada a ver, para falar a verdade, uma coisa com a outra. Que a nossa honra não depende de outro, depende de nós mesmos, de quem somos. Então não temos que lavar nada, não temos que matar ninguém, muito pelo contrário. Temos que ser melhores, cada vez mais. Então se a gente mata, a gente não está lavando nada, a gente está piorando. Então a nossa honra foi lá embaixo. A gente já começa a entender o sentido moral, que o sentido moral você já começa a sobrepor a matéria em alguns aspectos. Isso é muito bacana a gente reparar isso na humanidade. Né? Ainda tem uns aí que a gente sabe que cresceu, ainda tem. Mas aí, mais uma vez, convidamos a lembrar, né? Do meu fone aqui saindo, gente, vai lá. Convidamos a lembrar que até outro dia, isso era comum. Outro dia, até outra vida. Então, nós estamos passando, graças a Deus, já achamos um absurdo. Porque até bem pouco tempo atrás, na história da humanidade, a gente achava que era o correto. É meio assustador, mas a gente já vê o progresso. Então, como a gente também já falou de sempre buscar ver o lado bom, ver o lado do progresso, ver o lado dessa assistência, dessa predestinação divina, dessa lei do progresso, que é uma lei de Deus, é uma lei imutável, uma lei que rege o universo, a gente já começa a ver esse movimento, né? E agora, nós temos 243A, que diz assim: os espíritos que chegaram à perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não é a palavra, pois só Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar-se a Ele. Como é bom, ai, perdão, esbarrei aqui. Como é bom a gente saber que somos filhos desse ser soberano e Senhor, desse princípio de todas as coisas, essa causa primária, da inteligência suprema e na Bíblia tem escrito: Deus é amor. Porque, na verdade, todas essas leis morais que nós estudamos, né, na nossa doutrina, nesse livro, elas convergem para uma lei maior, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Que é essa lei que nos ensina a amar, que é essa lei que nos prepara literalmente para o que viemos desenvolver, para o que viemos fazer. Então é muito bom a gente saber, né, quando a gente lê uma resposta dessa. Completo não é a palavra,
pois só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. E esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai que nos permite que estarmos aqui hoje com essa tecnologia estudando. Esse é o nosso Pai que nos permite o sol que aquece, a chuva que refresca, as oportunidades de aprendizado que nos levarão até Ele. Esse mestre como guia, esses mentores amáveis nos amparando. Estamos todos mergulhados nesse amor, nessa fonte inesgotável de amor que nos abraça. E mesmo assim, como foi a nossa mensagem de abertura, às vezes ainda nos vemos melancólicos, não é mesmo? Mas então que nós possamos lembrar que esse Pai nos espera, e esse Pai é soberano, justo e bom, e nos ama, nos criou com muito amor, nos oferece todas as ferramentas para o nosso aprendizado, inclusive esse livro maravilhoso que chegasse até nós aqui, para que nós possamos, o que também está nesse livro, onde estão gravadas as leis de Deus na consciência. Isso a gente já tem, por isso que a gente se identifica quando começa a estudar, porque a gente já tem, mas nós precisamos sempre relembrar. E o que nós ainda não gravamos mesmo, né, para que a gente possa cada vez mais, para que a gente, né, encarnados dentro desse escafandro, temos um comportamento mais de acordo com o que somos, filhos de Deus. Fomos criados com muito amor. Um ser soberano, justo e bom, puro amor, misericordioso, por acaso criaria algo para odiar? Criaria seres feitos para odiar, para serem ignorantes? Não. Por isso que nos machuca a mágoa, por isso que nos fere, por isso que quando estamos na espiritualidade, nas sensações, na erraticidade, né, passando por percalços de sensações ruins, por isso que nos arrasta o tempo. E não fomos criados para isso. Fomos criados com muito amor e para o amor. A nossa destinação é aprender a amar. Então, que a partir desses estudos sempre, né, de todo domingo, toda quinta, e tem as outras casas, enfim, cada vez que nós pegarmos um livro, cuidado com a fonte do livro, das mensagens, por favor, mas a gente sabe que a fonte de Kardec é segura, de Chico, de tantos outros daí. Então, na hora que nós abrirmos essas mensagens, que nós possamos perceber todo esse amparo amoroso que nos é oferecido e cada vez mais nos fortalecermos de que estamos seguindo, mesmo às vezes, ninguém falou que ia ser fácil, Jesus foi crucificado, então a gente não vai ter sempre moleza, mas somos amparados com muito amor. Temos esse anjo guardião, nosso amigo fiel ali, nos amparando durante toda essa jornada, não estamos sozinhos. Que cada vez possamos mais lembrar disso e agir de acordo para que possamos cada vez mais sintonizar com esse amor, com essa força maior que nos ampara, que nos permite as melhores ferramentas para que possamos seguir no caminho seguro do bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que seja virtualmente. Mas pedimos a Deus, vibramos aí, que em breve a gente possa dar de perto, quem sabe. Beijo grande e vamos à nossa prece final. Deus de infinito amor e bondade, que a tua misericórdia, que nos visita neste momento e em tantos outros de nós, venha acalmar os nossos corações e pacificar, para que possamos ter forças, ânimo e coragem, Pai, para vivermos mais uma semana dentro dos preceitos cristãos, dentro dessa jornada que nos propusemos a seguir. Que Jesus seja sempre o nosso norte. Amado Mestre querido, aqui estamos mais uma vez para agradecer todo o amparo que nos foi fornecido pelos nossos irmãos espirituais, pelos nossos anjos guardiões, para que possamos ter esse estudo
de forma serena e tranquila. E assim pedimos permissão para encerrar o estudo, mas pedimos também humildemente que abençoe a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, na humanidade, para que possamos ter uma semana com mais amor no coração. Muito obrigada, Mestre amado, e que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.